Amado Jesus Cristo, amém? Mais um dia, mais um momento em que nós vamos estar-nos a revestir-nos, mais um dia que nós temos a oportunidade de trazer a palavra de Deus às nossas memórias, lembrar aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós, amém? Porque são imensas coisas que Deus pode fazer por cada um de nós, se assim nós estivermos disponíveis a receber as orientações do Pai, se assim nós estivermos disponíveis a andar segundo a sua vontade, para que nós possamos ver o quanto é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas é não nos deixar andar aí de rastros, amém? Como diz em Deuteronômio, Deus nos fez para ser cabeça e não ser cauda. Então Deus quer o melhor para cada um de nós, Deus quer o melhor para cada um dos seus filhos, mas nós também temos de ser os melhores filhos para o grandioso Deus. Então nós temos que assim estar atentos àquilo que o Pai exige de nós, àquilo que Deus quer que nós façamos, àquilo que Deus nos pede para multiplicar, amém? Porque temos um Deus que é o dono do ouro, um Deus dono da prata, um Deus que multiplica as nossas bênçãos, amém? Mas Ele, para multiplicar, significa que tem que ter alguma coisa, amém? Porque Ele não vai multiplicar zero, porque não dá nada, não vai multiplicar 0 por 2 porque vai manter a mesma coisa. Então Ele precisa de ter alguma coisa nas nossas vidas para multiplicar, amém? Amém. Então, certo dia, Deus não pediu as vigas, não pediu azeite a uma certa mulher, mas sim pediu as vigas, amém? Então, se Ele pediu vigas, significa que ela queria alguma coisa. Mas para isso vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Reis 4. Segunda carta de Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 4. Então, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, logo ao princípio, podemos começar a ler. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que quer levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que vai enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Até aqui. Amém. Então a gente vê neste
maravilhoso texto que uma mulher viúva estava desesperada. Perdeu o marido, tinha dívidas e estava prestes a perder os seus filhos. Neste tempo era normal, quando se devia alguma coisa, vinham os credores e levavam os seus filhos para os vender em escravos, para trabalhar no campo, porque era usual desta época. Então, esta mulher tinha ficado viúva, tinha dívidas e tinha 2 filhos, na qual estava prestes a perder os seus filhos. E ela foi ter com Eliseu, que era o profeta, e o seu marido tinha sido discípulo dele, então conheciam-se bem, e a mulher foi ter com ele no âmbito de buscar socorro. Eliseu podia dizer que iria orar por ela, Eliseu podia arranjar forma de conseguir alguma forma de pagar a dívida à viúva, mas conduzido por Deus, e Deus, por meio da vida de Eliseu, começou por pedir vasilhas vazias. Não pediu azeite, pediu vasilhas vazias. Então nós muitas vezes pedimos que Deus possa encher alguma coisa da nossa vida. Quantas vezes Deus pede ou nós pedimos a Deus para nos encher do Espírito Santo, mas quantas vezes é que acha que Deus lhe pergunta em simultâneo: tens onde eu tenha ou onde colocar? Então nós temos primeiramente de ver se nós temos onde Deus possa derramar aquilo que nós pedimos a Deus. Porque se nós não tivermos lugar nenhum para preencher, se nós não tivermos vasilhas para Deus, Ele não vai encher o que quer que seja na nossa vida. Amém. Antes de Deus dar, nós temos que estar preparados. Porque muitas vezes nas nossas vidas não é falta de azeite, mas sim falta de espaço. Muitas vezes na nossa vida o problema não é falta de azeite, mas sim falta de espaço para que Deus possa multiplicar na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então Deus procura disponibilidade e não capacidade. Pede bilhas vazias, diz o profeta, por meio de Deus, à viúva. Deus pede vasilhas vazias. Se nós não tivermos para pedir emprestado, se nós não tivermos espaço para que o Espírito Santo possa habitar em nós, pedir oração para libertar espaço, para que Deus possa encher a minha e a vossa vida, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus não se impressiona com quem já tem muita fé, Deus não se impressiona com quem já tem muito azeite, mas Deus se impressiona com quem está disponível para ser cheio. Porque as vasilhas representam vidas abertas, corações prontos e uma fé ativa. E quando nós não temos nada disso, nós estamos com as vasilhas vazias, mas também nem sequer as vasilhas estão no nosso poder. Porque Deus não opera na nossa vida quando nós estamos cheios, mas cheios de nada. Quando temos as nossas vasilhas ocupadas com outras coisas na qual não foi o propósito delas estarem na nossa vida. Ou se temos vasilhas que são destinadas para estarem com azeite, porque é que as vamos encher comigo? Se temos bilhas que são disponíveis para estarem com água, porque é que elas vão estar com outra coisa qualquer que não com água? Então nós temos que ter essas bilhas sempre disponíveis para quando chegar a hora, Deus as poder encher.
E nós ocupamos tantas das nossas vidas com coisas fúteis. Nós ocupamos as nossas vidas com coisas que não edificam a nossa vida. Nós ocupamos as nossas vidas com coisas que não levam a lado nenhum e nos fazem distrair por completo. E quando Deus está disponível para multiplicar o nosso azeite, nós estamos distraídos, ocupados e de vidas vazias. Então nós temos que estar alerta. Nós temos que estar sempre com as nossas bilhas disponíveis para quando pedimos a multiplicação do Pai, Ele ter onde encher. E Deus não opera porque muitas vezes nós estamos cheios de orgulho. Deus não opera por vezes porque nós estamos cheios de medo. Deus não opera muitas vezes porque nós estamos cheios de tradições. Nós estamos cheios de ruído. Nós estamos cheios de pressa. Nós estamos cheios de planos. Nós estamos cheios de preocupações. Isto é tudo que a gente coloca nas nossas bilhas. E Deus depois quer dar a multiplicação e não tem como. Porque nós estamos repletos de nada edifica as nossas vidas. Deus por vezes não enche porque o nosso coração está cheio de incredulidade. Deus não enche porque o nosso coração está cheio de mágoa. Deus não enche porque o nosso coração está cheio de vaidade. Deus não enche porque o nosso coração está cheio de autossuficiência. E muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, muitas vezes nós achamos que conseguimos tudo pela nossa própria mão, muitas vezes nós achamos que temos todo o conhecimento para assim que o final da história possa ir ao encontro daquilo que nós queremos. E achamos que Deus está connosco e Deus está sossegadinho no seu canto, à espera que nós batemos com a cabeça na parede para acordar para a vida. Porque não é a nossa sabedoria que vai nos levar a algum lado. Não é o nosso conhecimento que nos vai fazer prosperar, mas sim quando nós aplicamos a sabedoria de Deus com o nosso conhecimento, aí sim nós vamos ser bem-sucedidos. Porque nós achamos que somos autossuficientes e principalmente nas horas da angústia, nas horas da aflição, nós batalhamos para todos os lados à procura de uma saída, à procura de um escape e só estamos somente a descansar porque quem enche as nossas bilhas é Deus. Amém. Nós só temos que ter um pouco de azeite, esse pouco de azeite chama-se fé. E se nós aplicarmos esse pouco azeite nas botijas que estiverem vazias, Deus vai multiplicar aquilo que falta à nossa vida. Então Deus não enche porque às vezes nós enchemos o tempo de atrás. Deus não enche porque nós enchemos o tempo com tarefas. Deus não enche muitas vezes porque nós fazemos comparações. E aquilo que Deus tem para si não tem para o seu irmão. Aquilo que Deus tem para cada um de nós ou de vocês é único. Pode ter algo parecido, mas não é o mesmo. Então Deus não enche porque nós estamos cheios de desculpas. Porque Deus só enche aquilo que está vazio e disponível na minha e na vossa vida. Então olhe para aquilo que você anda a encher as suas bilhas e vai ver as bilhas que tem disponíveis para que possam ser cheias com o azeite vindo do Pai.
possamos ver aquilo que Deus pede de nós para os nossos dias. Que nós possamos mesmo assim ver o que Deus quer encher nas nossas vidas. Então Deus hoje deixa-nos uma pergunta para a gente refletir, para a gente meditar naquilo que nós temos feito e naquilo que nós somos hoje, aquilo que Deus quer que nós sejamos amanhã. Então hoje Deus pergunta a cada um de nós para refletir: tem sido uma vasilha vazia ou uma vasilha ocupada? Tem sido uma vasilha vazia ou uma vasilha ocupada? Porque o milagre da minha e da sua vida é proporcional. O milagre é proporcional à nossa obediência. Então, se nós olharmos para o texto, o Eliseu diz: a viúva pede muitas vasilhas e não poucas. Então ele estava a dizer indiretamente que quanto mais vasilhas ela tivesse, maior seria o seu milagre. Então, quanto maior for o seu espaço vazio para Deus ocupar, para Deus encher, o seu milagre vai ser maior. Deus poderia fazer o azeite multiplicar até transbordar. Mas o limite era o número de vasilhas que a viúva tinha. Então vimos que a medida da bênção é a medida da fé. Quanto mais fé nós tivermos, quanto mais fé tiver em prática, maior será o seu milagre. Porque Deus pede vasilhas muitas e não poucas. Ele salientou que queria muitas e não poucas. Então Deus quer de mim, quer de vocês, muita fé e não pouca. Porque enquanto houver fé, enquanto houver lugar, irá haver azeite nas nossas casas. Irá haver azeite nas nossas vidas. Irá haver azeite para assim nós nos sustentarmos e ainda poder dar ao próximo. Porque a mulher teve obediência. A mulher foi obediente à palavra do profeta. E se ela não fosse obediente à palavra do profeta, ela não teria tido este milagre na sua vida. Se ela não fosse obediente à palavra de Deus, se não conhecesse Deus, ela não iria ter com o profeta. Então nós temos que conhecer Deus, saber o que Ele é capaz de fazer e temos que, assim, ter disponível aquilo que Deus quer de nós para que Ele possa multiplicar as suas bênçãos na nossa vida. Porque se a fé for pequena, a bênção vai ser pequena. Então, se quer bênçãos grandes, se quer o milagre da multiplicação na sua vida, a sua fé, as suas vasilhas têm que estar prontas para serem cheias no momento certo. Porque se abrirmos espaço, Deus encherá tudo aquilo que está vazio na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Porque o milagre não estava verdadeiramente no azeite. O milagre estava na fé. O milagre estava na obediência. E sucedeu que, cheias as vasilhas, o azeite parou. Então nós vemos que Deus só enche até onde nós temos capacidade. Deus só vai encher até onde nós tivermos disponibilidade. Então a disponibilidade, se quer que ela multiplique na sua vida, tem que ser mais. Tem que ter mais disponibilidade para orar, tem que ter mais disponibilidade para buscar a presença de Deus, tem que ter mais disponibilidade para, sim, estar verdadeiramente nos caminhos do Pai.
Porque ele vai pedir de si aquilo, o pouco que tem. E se ora pouco, a sua fé vai ser pouca. Se busca pouco Deus, a sua confiança nele vai ser pouca. Se não tem uma comunhão verdadeira com o Pai, não vai ter confiança nem a certeza que Deus pode providenciar azeite na sua vida. Então nós vemos que o azeite não veio do céu. O azeite veio somente do pouco que ela tinha. E ela só tinha uma vasilha. Não sabemos quantas é que foram cheias, mas sabemos que foram muitas porque foi suficiente para ela vender o azeite e pagar a sua dívida. Não sabemos também quanto é que era a sua dívida, mas sabemos mais ou menos que uma botija de azeite naquela época era uma manhã de trabalho. Então nós vemos que o azeite era valioso. Nós vemos que o azeite era caro. E nós vemos, ou podemos imaginar, o tamanho da bênção daquela mulher que recebeu naquele dia. Porque foram muitas. Se uma é uma manhã de trabalho, duas será um dia de trabalho. Então o milagre foi muito grande na vida desta viúva. Então, o azeite multiplicou. O azeite não veio do céu, mas sim o pouco que ela tinha. Porque Deus multiplica aquilo que nós temos na nossa vida. Não aquilo que nós sonhamos ter. Deus multiplica aquilo que vocês têm. Não aquilo que vocês sonham em ter. Porque muitas vezes nós sonhamos em querer ter algo, mas não temos essa capacidade. Não temos como, assim, começar a ativar o milagre. Se Deus quer fazer alguma coisa da nossa vida, nós temos que ter os princípios para que Ele assim possa multiplicar essa bênção na minha e na vossa vida. Amém. Então, não vamos buscar ou lutar muitas vezes pelos nossos sonhos, porque os nossos sonhos são traiçoeiros, mas quando os sonhos são de Deus, esses sim realizam-se. Mas quando às vezes nós perdemos tempo a lutar contra os nossos sonhos, quando na realidade Deus quer multiplicar aquilo que nós temos. Muitas vezes Deus quer multiplicar as nossas capacidades intelectuais e nós nos limitamos. Muitas vezes Deus quer multiplicar o nosso salário e nós permanecemos naquele trabalho por comodismo. Quantas vezes Deus quer abrir uma porta de emprego melhor e nós mantemos naquilo que achamos que somente sabemos fazer. E Deus tem muito mais do que aquilo que nós achamos que temos que fazer. Muitas vezes Deus quer nos levar para uma área que nós, na realidade, no passado estudamos e temos formação, mas talvez Deus queira levar para outro campo. E assim sucedeu comigo durante 15 anos. Estive a trabalhar na área em que eu estudei e que, ao fim de 10 anos, já estava cansado. Não cansado daquilo que eu fazia, mas sim cansado da forma como me mandavam trabalhar. Durante 15 anos fui massagista e ao fim de 10 já estava cansado. Porque não foi daquela forma com que eu estudei, daquela forma que queria ter resultados, mas sim de outra forma. Então eu já queria mudar de trabalho. E as minhas questões eram, mas para onde? Fazer o quê? Eu dizia, se eu visse, não me importaria de ir trabalhar nem que fosse para as obras. Mas não vejo, não posso. Não tenho formação em mais nenhuma área. Por isso tenho que me manter. Tentar dar, sim, o meu melhor, mas tentar prevalecer, porque o ordenado faz falta ao fim do mês. Mas em 2018, Deus fez uma reviravolta na minha vida. Glória a Deus.
Deus permitiu que eu entrasse no desemprego. Glória a Deus. Amém. O melhor ano da minha vida. Amém. Em 2018, fiquei desempregado. Procurei trabalho noutras clínicas, na qual, nessa altura e nesta altura atual, o mercado está saturado. Nada de arranjar trabalho, talvez porque sabiam que eu era cego e perguntariam, talvez, na ignorância, o que é que eu poderia fazer. Mandava currículos, procurava trabalho e nada. 1 ano, 2 anos, e quando estava quase a chegar ao fim do tempo do fundo de desemprego, Deus abre uma porta como telefonista na autoridade das condições do trabalho em Aveiro. Tinha formação em entendimento ao público? Não. Tinha conhecimento de ser telefonista? Não. Mas foi um ano que estive ali e um ano que se abriram outras portas para os dias de hoje. Era o que eu gostava, era aquilo que eu pensava, mas era aquilo que eu me privava de procurar porque não tinha formação nenhuma. E então, se a gente vai, no meu caso, como cego, pedir para atendimento ao público, eu acho que as questões das pessoas iriam ser muitas. Como é que tu vês as pessoas entrar? Como é que tu obtens a informação? Como é que tu fazes isto? Como é que tu fazes aquilo? Ou, se calhar, nem sequer perguntam e dizem logo, porque não tem lugar para mim. Então, muitas vezes, nós temos que esquecer aquilo na qual nós temos formação, para que Deus abra outras portas. E nesse ano, tive um ano e não fiquei lá porque o governo é complicado de empregar pessoas. E aí temos um governo maravilhoso que gosta que as empresas tenham uma cota para pessoas com deficiência, mas eu pergunto qual é a cota do público ou da função pública para pessoas com deficiência. E não fugindo do tema, então nós temos muitas vezes que não estar a insistir naquilo que nós sabemos fazer, mas sim abrir as nossas vidas, o nosso coração, a nossa fé para aquilo que Deus quer fazer. Amém. Amém. Então, quando eu já não tinha nada por onde procurar, quando via que estava a chegar ao fim, Deus abriu esta porta e agarrei esta botija na minha vida que fez com que hoje pudesse estar a trabalhar como telefonista na Universidade de Aveiro. Glória a Deus. Um Glória a Deus. contrato sem termos assinado no ano passado. Glória a Deus. Amém? Então nós temos assim abrir as nossas botijas e não insistir na nossa própria força. Porque Deus dá aquilo que nós temos e não aquilo que nós sonhamos ter. Então o azeite continuou a correr enquanto havia recipientes preparados. Quando acabou as vasilhas, o milagre cessou. Com isto nós podemos ver que Deus não desperdiça unção. Ele só derrama a sua unção onde há propósito e onde há prontidão. Deus não desperdiça a sua unção, Ele só vai derramar onde há propósito e onde há prontidão. Eu creio que hoje aqui tem muitas pessoas com propósito. Hoje aqui nós temos muitas pessoas com prontidão. Hoje aqui, mesmo nas cadeiras vazias, temos pessoas com propósito e com prontidão. Amém. Só temos que esperar o tempo que Deus possa encher essas botijas com o seu azeite. Amém. Então nós podemos concluir que Deus não pede azeite, mas pede botijas. Deus pede vidas. Deus pede corações. Deus pede fé para que possa assim multiplicar o seu azeite. Porque o azeite, sim, é dele, mas as botijas são suas. As botijas são nossas. As botijas somos nós. Então Deus quer derramar mais na nossa vida e pergunta: tens onde o colocar? Esta é a pergunta que nós temos que levar para as nossas casas, perguntar se nós temos onde colocar a unção de Deus nas nossas vidas. Porque onde houver azeite, vasilhas, irá haver azeite.
Onde houver fé, irá haver milagre. Então, nós temos que ter preparadas as botijas para oferecer a Deus. Nós temos que ter tempo para oferecer a Deus. Nós temos que ter coração para ofertar a Deus. Nós temos que ter fé para ofertar a Deus. Nós temos que, assim, ter isto tudo disponível para que Deus possa encher com a sua unção, com a sua graça, com o seu Santo Espírito. Então leve para casa a meditação do que tem que esvaziar para que Deus possa encher. Porque se o azeite parou na sua vida, não será que tem falta de azeite? Ou será que é somente falta de vidas? Se for falta de azeite, busque, porque Deus tem para lhe dar. Busque um pouco de fé, que é este azeite que nós temos que dar a Deus. Busque um pouco da palavra de Deus para que tenha um bocado de fé e ela possa ser multiplicada na sua vida. Mas se é falta de vasilhas vazias na sua vida, olhe o que tem que esvaziar. Porque se desvaziar muitas dessas botijas, dessas vasilhas que tem na sua vida, que eu creio que são muitas, e tal como eu, muitas estão ocupadas ainda com coisas supérfluas. Temos que assim desocupar para que Deus derrame o azeite da nossa vida. Amém? Então que nós possamos hoje ir para casa com a certeza que Deus multiplica, mas só irá multiplicar consoante a sua fé. Deus só vai multiplicar consoante aquilo que você tem disponível para receber. Então, olhe para as suas botijas, para as suas vasilhas e veja o que tem que deitar fora para receber a unção de Deus na sua vida. Porque Ele não vai desperdiçar unção, mas vai procurar corações disponíveis, corações com propósito para serem cheios e ser bênção na vida de muitos. Amém? Era a pequena palavra que eu tinha para hoje. Glória a Deus, glória a Deus.